Fala galera, beleza? Bora lá para mais um review para o nosso canal. E o review de hoje é o da VGR V698. Acho que tá longe essa câmera, hein? Então vamos dar uma olhada aqui na caixa e descobrir as primeiras informações dessa máquina da VGR, que acompanha uma base de carregamento, projeto totalmente diferente da VGR, muito parecido, muito voltado para o Albereto, aquela lâmina removível, uma máquina muito boa para clipper overcomb. E segundo as especificações aqui da VGR, essa máquina ela possui uma lâmina profissional, não esperava menos, já que é uma máquina profissional, possui 2.000 mAh de bateria e uma função turbo. Isso mesmo, essa máquina ela possui duas potências e ela tem duas cores. Ela tem a verde, que é aqui no meio, e o risquinho vermelho, mas as duas são pretas, são praticamente a mesma coisa. Então, sem mais delongas, bora lá para o nosso unboxing e vamos ver o que acompanha essa máquina. O unboxing de hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou fazer aqui na frente da câmera mesmo. Aqui do lado, extremamente leve, hein, pessoal? Uma máquina muito leve. Então aqui, ó, ela acompanha a base de carregamento, uma base bem legal. E olha a conexão dessa base, como ela é diferente das bases convencionais. É uma base bem diferente. Acompanhou os pentes também, pente número 3 milímetros, pente 1, pente de 12 milímetros e o pente de 9 milímetros. E também 6 milímetros. Então veio aí, ó, do 1 ao 4, pincelzinho de limpeza, cabo USB, padrão de carregamento do cabo USB é tipo C, e aqui ela entra tipo C e ela tem uma conexão diferente na base. E veio também um manual de instruções. Agora vamos ao que interessa e vamos dar uma olhada na máquina. Então aqui estamos com a nossa VGR V698, uma máquina muito diferente das máquinas convencionais que a gente está acostumado. Possui um corpo aqui bem fino, facinho para segurar, o botão de liga e desliga dela tá aqui no meio e essa parte aqui é plástica. E ela gira aqui, ó, para fazer o ajuste da lâmina. Olha a lâmina dela, você girou, a lâmina baixa, tá com zero muito bom, de fábrica, não tá um zero gap, mas tá um zero muito bom. Você dá uma giradinha e ela já aumenta essa abertura de lâmina. Eu não sei se ela é muito simples de usar ali no dia a dia e mexer com uma mão só. É questão de acostumar, não é impossível, mas não é muito fácil, é costume. Ela possui o carregamento via tipo C e 2 pinos aqui que seria algo magnético para poder fazer o carregamento ali através da base. Essa lâmina dela provavelmente é uma lâmina removível, é só a gente empurrar aqui e ela vai destacar, ó. Saiu a lâmina, é fácil de manter essa máquina limpa e bem lubrificada. E lembrando que na hora de encaixar a lâmina de novo, a gente joga ela toda para alta para poder abaixar o pino que tem aqui dentro. Ó. Girei toda ela, tá com a abertura alta. A gente vai colocar essa parte aqui atrás e empurrar ela e ela vai encaixar, entendeu? Fácil, aí, ó, sem segredos. Vamos ouvir o ruído dessa máquina agora. Vou voltar ela aqui para abertura baixa. Muito silenciosa mesmo. E aqui ela provavelmente está na potência 1. 2 cliques ela vai para a potência 2. Uma máquina muito leve e muito boa para clipper overcomb. E aqui um comparativo rapidinho. Eu tenho a VGR V695, que é a prima da VGR V698. Ambas possuem o mesmo projeto de lâmina ali, a mesma coisa, tá? Vamos só ouvir o ruído dessa máquina, ó. Potência 1, potência 2. Muito silenciosa. Essa daqui agora, ela já é uma máquina um pouquinho mais barulhenta. Essa daqui entregou 6.300 RPM. Essa é uma máquina que me chamou a atenção, tá? Eu gostei muito do projeto dela, achei uma coisa bem interessante, uma máquina muito compacta e fácil de utilizar. E a base de carregamento dela eu achei simplesmente sensacional. Pode colocar ela em qualquer posição, de qualquer lado, que ela vai estar carregando. Cara, muito legal isso daqui. Eu estava muito interessado em adquirir uma máquina dessa daqui para poder fazer o clipper overcomb. Tem muito mais facilidade em fazer o clipper overcomb com uma máquina igual essa. Olha a facilidade que é para a gente girar a máquina e trabalhar com ela nessa posição. Você joga no clipper overcomb aqui, girou, pegou, já era. Girou, pegou e agora até um frente, né? Deixa eu só pegar aqui o pente. Vou mostrar para vocês com mais clareza como que isso funciona. A gente vai pegar o pente aqui, eu
vou girar a máquina, eu vou jogar. Ela é muito simples e muito fácil de trabalhar o Clipper Overclock. É um projeto muito interessante. Essa máquina promete 7.000 RPM e 10 watts de potência. Então vamos realizar o teste de RPM e a pesagem para a gente descobrir se ela realmente entrega tudo isso. Então bora ver a pesagem e o teste de RPM. Potência 1, 5.652 RPM. E na potência 2, 6.217 RPM. Lâmina sem tá brunida, sem tá lubrificada. O peso e o RPM dessa máquina tá muito bom, cara. Uma máquina extremamente leve, a ergonomia é fantástica e o RPM dela tá sensacional. Agora, só nos resta saber como que essa máquina tá se saindo na prática. Na minha opinião, ó, essas duas aqui tá um páreo muito bom e eu acho que eu vou soltar um comparativo para vocês depois, falando os pontos positivos de cada um aí e o ponto negativo. Essa é uma máquina que eu gostei muito para fazer o Clipper Overcomb por conta da sua ergonomia. Ela é muito simples, ó. Ela é muito fina aqui, muito fácil de segurar. Na hora de girar, ó, já pega aqui no Clipper Overcomb, vai que vai, mano. Uma máquina muito boa para fazer toda a raspagem do cabelo, mas não é uma máquina recomendada para fazer o degradê, não é uma máquina recomendada para fazer o fade. Pelo menos eu não consegui fazer o fade com ela. O ajuste de alavanca dela é girando a máquina aqui. E isso pra mim foi o único ponto negativo dessa máquina no momento que eu encontrei até agora. Porque ela é muito difícil de girar, ó, tá vendo? Ela é um pouco dura de girar com uma mão só. Não é impossível, mas é um pouco difícil. Olha lá, eu voltei e agora não consigo voltar mais. Aí, por exemplo, você tá aqui trabalhando no 0.8 e daí você quer usar a máquina na alta. Você não consegue com uma mão só ou você vai ter uma certa dificuldade. Então você tem que pegar as duas mãos e girar. Mas eu particularmente eu não uso o ajuste de alavanca dela, eu deixo ela no zero, utilizo somente para remover a marcação do zero, fazer uma raspagem total do cabelo, preparação para o fade e, óbvio, para o Clipper Overcomb, porque isso daqui eu achei ela sensacional, com RPM e potência muito boa. Outro ponto extremamente positivo dessa máquina está em relação ao seu carregamento. Ela possui a base de carregamento e como dá para ver aqui, ó, a base de carregamento dela é como se fosse magnética, eu não sei explicar, ela tem apenas 2 plugs e você pode colocar ela na base em qualquer posição, você pode colocar ela de lado, de costa, de qualquer jeito ela vai carregar e é super simples de colocar ela na base, então você colocou ali ela já está carregando, não é igual outras máquinas que você tem que colocar na posição correta, ficar olhando para ver se está carregando ou não, então independente do jeito que você colocar, ela vai carregar. Outro ponto positivo, o carregamento dela é via tipo C, cara, carregador padrão, facinho de achar, se o seu danificou, você vai ali na lojinha da esquina, você consegue comprar um de 5 metros, 10 metros, então não tem problema nenhum. Outra coisa que é muito boa nessa máquina é o LED indicativo de bateria aqui, ó. Isso daqui eu achei muito bacana e é uma máquina que possui 2 potências. Mas isso também, na minha opinião, é um ponto negativo. Não por ela possuir 2 potências, isso eu acho legal, eu acho que as máquinas deveriam mesmo possuir 2 potências, porque olha só, primeira potência,
É extremamente silenciosa, cara. Muito boa para cortar um cabelo infantil, cabelo de criança. Você nem escuta o som da máquina. A potência 2, ela já emite um pouco mais de ruído. Mas o lado negativo, na minha opinião, é que para você trabalhar essa máquina na potência 2, você tem que apertar o botão 2 vezes, toda vez que você ligar. Eu liguei a máquina, eu tenho que apertar de novo e para desligar mais uma vez. Então você tem que apertar 3 vezes para desligar a máquina e 2 para conseguir colocar na potência máxima. Ela poderia ter um botão ali do lado ou jogar para cima, igual a gente vê nas máquinas da Medshow, mas enfim, isso não é uma coisa que atrapalha muito. É até mais fácil trabalhar com ela dessa maneira do que é trabalhar com a VGR V682, que é essa daqui, ó, uma máquina que eu gostei muito, mas toda vez que a gente liga a máquina, ela cai para potência 1, você tem que apertar o botão 5 vezes, 4 vezes para ela ir para potência máxima. Então eu prefiro trabalhar com ela desse jeito, apertando 2 vezes, do que tendo que apertar o outro botão de lado, a não ser que ela ligasse e desligasse na mesma potência que você desligou. Aí sim seria um ponto muito positivo, mas é uma máquina que eu gostei demais, inclusive para fazer a manutenção dela. Você vai empurrar a lâmina aqui dela para destacar, ó, destacou, é super simples de fazer a limpeza. Eu uso essa máquina todo dia e ela tá aqui limpinha. A dica de ouro é, na hora que você remover a cabeça, for colocar de novo, você coloca ela na abertura máxima para não dar pressão, encaixa aqui a parte de trás primeiro e empurra. Super simples de fazer e é uma máquina que já veio com a lâmina de cerâmica. E muita gente me perguntou no Instagram se é possível fazer a regulagem do zero gap dessa máquina. Sim, eu não fiz, eu preferi deixar ela assim, porque eu já tenho as outras máquinas com zero bem regulado, eu utilizo essa daqui para remover a marcação. Mas é só remover a cabeça, pegar essa mola aqui do lado e pressionar ela um pouquinho para baixo, dando menos pressão ali e deixando o zero mais rente. Então é super simples de fazer e essa daqui com certeza é uma máquina que vale a pena você ter na sua bancada. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, gostou desse tipo de conteúdo, deixe o seu like maroto aí no vídeo. E lembrando que o meu e-book está disponível gratuitamente no meu site. Se você ainda não fez o download, você tá perdendo tempo, irmão. Corre lá, porque é de graça, eu tô te dando de presente a maneira para você captar mais clientes e aumentar o seu faturamento na barbearia, inteiramente gratuito. Mas isso não vai ficar para sempre, é até final de abril e depois ele volta a ser comercializado ali pelo preço normal. Então se você tem interesse, corre lá e faz o download, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas tô deixando mais 2 vídeos aí no card para vocês continuarem consumindo conteúdo de qualidade. Tamo junto!